As górgonas se chamavam Steno, Euríale e Medusa, e houve um tempo em que eram belas. Mas uma noite Medusa deitou-se com Poseidon, e Atena, enfurecida porque a haviam copulado num de seus templos, converteu-a num monstro alado com olhos brilhantes, dentes enormes, uma língua protuberante, garras afiadas e cabelos serpentinos, cujo olhar convertia os homens em pedra. Quando finalmente Medusa foi decapitada por Perseu, de seu cadáver saíram os filhos de Poseidon, Crisaor e Pégaso. Atena cravou a cabeça da morta em sua égide, embora alguns digam que a égide era a própria pele da Medusa, esfolada por Atena. Parece que o título de Eurínome, amplo governo ou grande viagem, da deusa Lua, proclamava sua soberania sobre o céu e a terra. Euríbia, ampla força, era seu título como governante do mar, e Eurídice, ampla justiça, era a governante que apanhava serpentes no mundo subterrâneo. A Eurídice eram oferecidos sacrifícios humanos masculinos, com mortes aparentemente provocadas por veneno de víbora. As 50 Nereidas parecem ter sido uma corporação de 50 sacerdotisas lunares, cujos ritos mágicos asseguravam pesca abundante, e as Górgonas aparentemente eram as representantes da deusa tripla, que envergavam máscaras profiláticas, com o senho franzido, olhos brilhantes e a língua protuberante entre dentes descarnados, para apartar os profanos dos mistérios da deusa. Os filhos de Homero conheciam uma só Górgona, que era uma sombra no Tártaro e cuja cabeça, motivo de terror para Odisseu, Atena usava em sua égide, sem dúvida para advertir o povo a não se intrometer nos mistérios divinos ocultos por ela. Os padeiros gregos costumavam pintar máscaras de górgonas nas portas de seus fornos para dissuadir bisbilhoteiros de abri-las, impedindo assim que a corrente de ar estragasse o pão. Os nomes das górgonas: Steno, forte; Euríale, ampla perambulação; e Medusa, a astuta, são títulos da deusa Lua. Os órficos chamavam a face da Lua de cabeça de Górgona. A condição de Poseidon como genitor de Pégaso, com Medusa, evoca sua condição de genitor do cavalo Arion, ao copular com Deméter disfarçada de égua, bem como o subsequente ataque de fúria da deusa. Ambos os mitos descrevem como os helenos de Poseidon eram obrigados a se casar com as sacerdotisas da Lua, ignorando suas máscaras gorgônias, e assim encarregar dos rituais de invocação da chuva do culto ao cavalo sagrado. Mas uma máscara de Deméter ficava guardada dentro de uma arca de pedra em Feneu, e era usada pelo sacerdote da deusa durante a cerimônia de golpear com varas os espíritos infernais. Forces, forma masculina de Fórcida, a deusa ou porca que devora os cadáveres, aparece em latim como Orcus, um dos títulos de Hades, e como Porcus, porco. As górgonas e as cinzentas eram chamadas de Fórcidas, porque profanar os mistérios da deusa era condenar-se à morte. Entretanto, a sabedoria profética de Fórcis deve se referir a um oráculo porca. Medusa, ou mais especificamente o seu sangue, também é mencionado no mito de Asclépio. Coronis, filha de Flégias, rei dos Lápitas, e irmã de Ixion, vivia às margens do lago Biobis, na Tessália, onde costumava molhar os pés. Apolo tornou-se seu amante, e quando foi a Delfos para tratar de certos assuntos, deixou um corvo de plumagem nívea para que a vigiasse na sua ausência. Mas Coronis há muito nutria uma paixão oculta por Isques, o filho Árcade de Elato, e o aceitou em seu leito,
embora já estivesse grávida de Apolo. Antes mesmo que o exaltado corvo saísse voando para Delfos para informar do escândalo e ser elogiado por sua eficaz vigilância, Apolo já havia adivinhado a infidelidade de Coronis e amaldiçoou o corvo por não ter arrancado os olhos de Isquis quando este se aproximou de sua amada. Por causa dessa maldição, o corvo se tornou negro, e todos os seus descendentes adquiriram essa cor desde então. Quando Apolo se queixou a sua irmã Ártemis da ofensa a ele infligida, ela se vingou disparando todas as suas flechas contra Coronis. Depois, observando seu cadáver, Apolo foi tomado por um sentimento súbito de remorso, mas não pôde devolver-lhe a vida. O espírito de Coronis desceu ao Tártaro. Seu cadáver foi posto numa pira funerária, sobre ele se derramaram os últimos perfumes, e o fogo já havia sido aceso quando Apolo recobrou o juízo. Então ele chamou Hermes, que, à luz das chamas, arrancou a criança ainda viva das entranhas de Coronis. A esse menino Apolo deu o nome de Asclépio, Esculápio, entre os romanos, e o levou à caverna do centauro Quiron, para que este lhe ensinasse as artes da medicina e da caça. Quanto a Isquis, também chamado Quilo, há quem diga que foi fulminado por Zeus, ou então que o próprio Apolo o abateu com uma flecha. Entretanto, os Eupidários contam uma história muito distinta. Dizem que Flégias, o pai de Coronis, fundador da cidade de mesmo nome, onde ele reuniu os melhores guerreiros da Grécia e viveu à custa dos saques de suas incursões, chegou a Epidauro para espionar o terreno e medir as forças de seus habitantes, e que foi acompanhado por sua filha Coronis, a qual, sem que ele soubesse, estava grávida de Apolo. No templo de Apolo em Epidauro, com a ajuda de Ártemis e das Parcas, Coronis deu à luz um menino, que ela abandonou então no monte Titium, hoje famoso pelas virtudes medicinais de suas plantas. Lá, Aristene, um pastor de cabras, notando que sua cadela e uma de suas cabras já não estavam com ele, foi procurá-las e as encontrou revezando-se para amamentar uma criança. Quando estava prestes a recolher a criança, uma luz intensa o envolveu e o deteve. Sem querer intervir num mistério divino, ele se retirou devotamente, deixando assim Asclépio sob a proteção de seu pai Apolo. Asclépio, dizem os epidáureos, aprendeu a arte da cura com Apolo e Quiron. Chegou a ser tão hábil na cirurgia e no uso de drogas medicinais que ele é reverenciado como fundador da medicina. Não só curava os enfermos, como também recebera de Atena 2 frascos que continham o sangue da górgona Medusa, com o que havia sido extraído das veias do lado esquerdo da górgona. Ele podia ressuscitar os mortos, e com o sangue extraído do lado direito, ele podia matar qualquer um instantaneamente. Contam ainda que Atena e Asclépio teriam dividido o sangue entre eles. Asclépio teria utilizado para salvar vidas, enquanto ela o empregava para provocar destruição e guerras. Atena dera anteriormente a Erictônio 2 gotas desse mesmo sangue, uma para matar e outra para curar, e amarrou os frascos ao seu corpo de serpente com cintos dourados. Dentre aqueles cuja vida Asclépio recuperou destacam-se Licurgo, Capaneu e Tíndaro. Não se sabe em que ocasião Hades se queixou a Zeus de que alguém lhe estava roubando os súditos, se foi antes da ressurreição de Tíndaro, de Glauco, de Hipólito ou de Órion. Certo é que Asclépio foi acusado de se haver deixado subornar com ouro e que tanto ele como seu paciente foram fulminados por Zeus. Entretanto, Zeus devolveu mais tarde a vida a Asclépio, cumprindo assim uma indiscreta profecia feita por Ívibe, filha de Quiron, que havia declarado que Asclépio se transformaria em Deus, morreria e reassumiria sua divindade, renovando assim 2 vezes o seu destino.
A imagem de Asclépio segurando uma serpente curativa foi colocada por Zeus entre as estrelas. Os messênios afirmam que Asclépio era natural de Trica, na Messênia. Já os Árcades, que teria nascido em Teupulsa. E os Tessálios, que sua terra natal seria Trica, na Tessália. Os espartanos os chamam de Agnitas, pois gravam sua imagem num tronco de salgueiro. E a população de Sicyon reverencia Asclépio sob a forma de uma serpente montada numa carruagem puxada por mulas. Em Sicyon, sua imagem segura na mão esquerda a pinha do pistache, mas, em Epidauro, a mesma mão descansa sobre a cabeça de uma serpente. Em ambos os casos, ele segura um cetro com a mão direita. Asclépio era o pai de Podalírio e Macaon, os médicos que cuidaram dos gregos durante o cerco de Troia e da radiante Rígia. Os latinos o chamam de Ausculápios, e os cretenses dizem que foi ele, e não Políido, que devolveu a vida a Glauco, filho de Minos, utilizando uma certa erva que lhe havia sido mostrada por uma serpente numa tumba. A distribuição do sangue da Górgona a Asclépio e Erictônio, por parte de Atena, sugere que os rituais curativos realizados nesse culto fossem um segredo zelosamente guardado pelas sacerdotisas, e cuja investigação era punida com a morte. A cabeça da Górgona é um aviso formal aos intrusos, mas, provavelmente, nessas ocasiões, distribuía-se o sangue do rei Carvalho sacrificado ou do menino substituto, assim como o soco de visco. Medusa atingiu a notoriedade na mitologia grega ao cumprir o papel de antagonista no mito de Perseu. O jovem, tendo alcançado a virilidade, defendeu Danae contra Polidectes, o qual, com o apoio de seus súditos, havia tentado forçá-la a se casar com ele. Então Polidectes reuniu os amigos e, fingindo que ia pedir a mão de Hipodâmia, filha de Pélope, pediu a cada um deles que contribuísse com um cavalo para o seu presente de amor. Serifo é uma pequena ilha, mas não quero parecer pobre ao lado dos ricos pretendentes do continente, disse ele. Pode me ajudar, nobre Perseu? Não possuo cavalos, nem ouro para comprar um. Mas se você tem a intenção de se casar com Hipodâmia e deixar em paz minha mãe, disponho-me a obter o presente que você deseja, até mesmo a cabeça da Górgona Medusa, caso necessário, acrescentou ele, num impulso. Isso realmente me agradaria muito mais do que qualquer cavalo do mundo, respondeu de pronto Polidectes. A Górgona Medusa tinha serpentes em lugar de cabelos, dentes enormes, uma língua protuberante e um rosto tão feio que todos os que a fitavam petrificavam-se de horror. Atena escutara a conversa mantida em Serifo e, como era inimiga mortal de Medusa, a quem impusera tal semblante horrendo, decidiu acompanhar Perseu em sua aventura. Primeiro, ela o conduziu à cidade de Dictérion, em Samos, onde estavam representadas as imagens das 3 Górgonas, capacitando-o assim a distinguir Medusa de suas irmãs imortais Steno e Euríale. Ela então o advertiu de que nunca olhasse diretamente para Medusa, mas somente para o seu reflexo, e presenteou-lhe com um escudo brilhantemente polido. Hermes também ajudou Perseu, entregando-lhe uma foice inquebrável para cortar a cabeça de Medusa. Mas Perseu ainda precisava de um par de sandálias aladas, uma sacola mágica para guardar a cabeça cortada e o misterioso elmo da invisibilidade, que pertencia a Hades. Todos esses objetos estavam sob a custódia das ninfas Estígias, de quem Perseu deveria obtê-los, mas o seu paradeiro era conhecido apenas pelas irmãs das Górgonas, as 3 Greias com aparência de cisne que compartilhavam de um só olho e de um só dente. Assim, Perseu se dispôs a procurar as Greias em seus tronos no sopé
do Monte Atlas. Ele se arrastou sigilosamente por trás das greias e arrebatou-lhes o olho e o dente no momento em que elas o estavam passando uma a outra. E lhes disse que não os devolveria, se não lhes revelassem onde moravam as ninfas do Estige. Perseu então recolheu as sandálias, a sacola e o elmo que as ninfas lhe deram e voou para o extremo ocidente, para o país dos Hiperbóreos, onde encontrou adormecidas as górgonas entre formas de homens e de feras selvagens erodidas pela chuva, que haviam sido petrificados pela Medusa. Ele fixou seus olhos no reflexo do escudo enquanto Atena guiou a sua mão e cortou a cabeça da górgona com um só golpe de foice. Para sua surpresa, no mesmo instante surgiram do cadáver, já perfeitamente crescidos, o cavalo alado Pégaso e o guerreiro Crisaor, que segurava uma cimitarra de ouro. Perseu não sabia que ambos haviam sido gerados na Medusa por Poseidon, num dos templos de Atena, mas decidiu não contrariá-los mais. Ele colocou depressa a cabeça decepada na sacola e saiu voando. E embora Steno e Euríale houvessem despertado com seus novos sobrinhos e se levantado imediatamente para perseguir Perseu, o elmo o tornou invisível e ele então escapou são e salvo rumo ao sul. Posteriormente, durante o evento de salvamento de Andrômeda, quando Perseu voava na direção dela, Perseu também viu Cefeu e Cassiopeia, pais da jovem nua amarrada às rochas, observando ansiosos da margem próxima, e foi ter com eles, com a promessa de que, caso ele a salvasse, ela lhe seria dada em casamento e voltaria com ele para a Grécia. Perseu então alçou o voo novamente, empunhou sua foice e, mergulhando das alturas alucinadamente, decapitou o monstro que se aproximava e que se deixara enganar pela sombra de Perseu projetada no mar. Para que o monstro não levantasse a vista, ele retirara da sacola a cabeça da górgona, a qual ele depois depusera com a boca para baixo num leito de algas e plantas marinhas que instantaneamente se transformaram em corais. Em seguida, ele lavou o sangue das mãos, ergueu 3 altares e sacrificou uma vitela, uma vaca e um touro, respectivamente, a Hermes, Atena e Zeus. Cefeu e Cassiopeia aceitaram-no a contragosto como genro, e por insistência de Andrômeda, as núpcias realizaram-se de imediato, embora a festa tenha sido interrompida no exato momento em que Agenor, irmão gêmeo do rei Belo, entrou liderando um grupo armado, reclamando a mão de Andrômeda. Sem dúvida ele havia sido chamado por Cassiopeia, uma vez que ela e Cefeu haviam quebrado a promessa feita a Perseu, alegando que a força das circunstâncias os havia obrigado a prometer-lhe Andrômeda, e que Agenor era de fato o seu prometido original. Morte a Perseu! Gritou Cassiopeia furiosa. Na luta que se seguiu, Perseu derrubou vários de seus oponentes, mas sendo demasiado numerosos, ele se viu obrigado a sacar a cabeça da górgona do leito do coral e converter em pedra os 200 rivais restantes. Perseu regressou imediatamente a Serifo, levando consigo Andrômeda. Ali descobriu que Danae e Dictys, ameaçados pela violência de Polidectes, que, claro, jamais tencionou casar-se com Hipodâmia, haviam se refugiado num templo. Assim, ele se dirigiu diretamente ao palácio em que Polidectes celebrava um banquete com seus companheiros e anunciou que ele havia trazido o prometido presente de noivado. Recebido por uma tempestade de insultos, ele sacou a cabeça da górgona, desviando dela os próprios olhos e petrificando-a todos. O círculo de blocos de pedra ainda pode ser visto em Serifo. Ele então deu a cabeça a Atena, que a colocou sobre sua égide, e Hermes devolveu as sandálias à sacola e o elmo às ninfas do Estige, para que continuassem sob a custódia delas. Há uma outra versão que cita a górgona Medusa como uma bela filha de Fórcis, que havia ofendido Atena e liderado os líbios do lago Tritones na batalha.
Perseu, que vinha de Argos com um exército, foi auxiliado por Atena para assassinar Medusa. Ele a decapitou durante a noite e enterrou sua cabeça sob um montinho de terra na praça do mercado de Argos. Esse monte se encontra perto do túmulo da filha de Perseu, Gorgófona, famosa por ter sido a primeira viúva que voltou a se casar. As disputas dinásticas em Argos se complicaram com a existência de uma colônia argiva em Cária, que aparece tanto neste mito quanto no de Belerofonte, depois da queda de Knossos, em torno de 1400 a.C. A frota marinha cariana tornou-se, por um certo período, uma das mais poderosas do Mediterrâneo. Os mitos de Perseu e Belerofonte estão intimamente relacionados. Perseu matou a monstruosa Medusa com a ajuda das sandálias aladas. Belerofonte utilizou-se de um cavalo alado, nascido a partir do corpo decapitado da Medusa, a fim de matar a monstruosa Quimera. Ambas as façanhas registram a usurpação, por parte dos invasores helênicos, dos poderes da deusa Lua, e encontram-se reunidas numa antiga pintura de um vaso beócio que retrata uma égua com cabeça de górgona. Essa égua é a deusa Lua, cujo símbolo calendárico era a quimera. E a cabeça de górgona é uma máscara profilática, portada por suas sacerdotisas no intuito de assustar os não iniciados, e que lhes foi arrebatada pelos helenos. Na versão mais simples do mito, Perseu luta contra uma rainha líbia e arranca-lhe a cabeça, a qual ele enterra na praça do mercado de Argos. Tal versão deve ser um registro da conquista argiva da Líbia e a posterior supressão do sistema matriarcal, assim como a violação dos mistérios da deusa Neith. O enterro da cabeça na praça do mercado sugere que as relíquias sagradas tenham sido lá trancadas em um cofre, cobertas por uma máscara profilática, a fim de advertir os cavadores municipais a não romper a magia. Talvez as relíquias sejam um par de leitões, como aqueles que são mencionados no Mabinogion, quando o rei Lud enterra 2 deles dentro de um cofre de pedra em Carfax, Oxford, como encantamento para proteger todo o reino da Bretanha, embora seja possível que naquele contexto os leitões constituam um eufemismo para se referir a crianças. A segunda versão mais simples do mito sugere que a visita de Perseu à Grécia, a obtenção do olho, do dente e da sacola, da foice e do elmo da invisibilidade, além de ter sido perseguido pelas outras górgonas após haver decapitado a Medusa, são fatores alheios à sua disputa com Acrísio. Em A Deusa Branca, se postula que tais elementos de contos de fadas são interpretações equivocadas de um ícone totalmente distinto em que aparece Hermes com suas conhecidas sandálias aladas e seu elmo, recebendo das 3 parcas um olho mágico. Esse olho simboliza o dom da percepção, que permite a Hermes dominar o alfabeto arbóreo, por elas inventado. Elas o presenteiam também com um dente divinatório, como aquele utilizado por Fionn na lenda irlandesa, uma foice para cortar ramos alfabéticos do bosque, uma sacola de pele de grou para guardar tais coisas em segurança e uma máscara de górgona para afugentar os curiosos. Hermes voa pelos céus até Tartesso, onde as górgonas têm um bosque sagrado, escoltado e não perseguido por uma tríade de deusas que envergam máscaras gorgônias. Lá embaixo, sob a terra, a deusa surge de novo, segurando um espelho que reflete um rosto de górgona para destacar, assim, o segredo da lição dele. A associação de Hermes com as Greias, as ninfas do Estige e o elmo da invisibilidade demonstram que ele é o tema desse quadro. A confusão que se faz entre ele e Perseu pode ter surgido pelo fato de Hermes, como mensageiro da morte, ter também obtido o título de Pterceus, o Destruidor. Por fim, Medusa também é mencionada no 12º trabalho de Hércules. Hércules desceu ao Tártaro a partir do Tênero Lacedemônio,
ou conforme alguns, a partir da península Aquerúcia, perto de Heracleia, no Mar Negro, onde ainda podem ser vistas nas profundezas as marcas de sua descida. Ele foi guiado por Atena e Hermes, pois sempre que se via esgotado pelos seus trabalhos, ele gritava desesperado por Zeus, e Atena se apressava em descer para o consolar. Aterrado pela carranca de Hércules, Caronte fê-lo atravessar em seu barco o rio Estige, sem vacilar, e como punição por tal irregularidade, Hades o manteve acorrentado durante o ano inteiro. Quando Hércules saltou do estranho barco, todos os espíritos fugiram, exceto Melegro e a Górgona Medusa. Ao vê-la, ele desembainhou a espada, mas Hermes o tranquilizou, dizendo que se tratava apenas de um fantasma.